Aqui, então, o Rodrigo acompanha nosso canal há um bom tempo também, e aí ele dá os parabéns e fala que as pessoas confundem inclusão com acessibilidade, qual a diferença. Eu até quero começar aqui, antes da minha fala, né? Porto Alegre ela foi muito pioneira, ela teve a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, né? Tinha os dois nomes ali na secretaria, as duas nomenclaturas, que já pressupunha a diferença, mas infelizmente, eu sempre digo, né? Isso aí não era um projeto de lei, era um decreto municipal, trocou o prefeito atual simplesmente baixou um outro decreto extinguindo a secretaria. A secretaria que já era bem engessada, era uma secretaria que não tinha orçamento, por exemplo. Então, para realizar um evento, alguma coisa do tipo, ela tinha que recorrer ao orçamento de outras secretarias. Mas, mesmo assim, ela já estava ali para acolher, para receber, para incluir as pessoas com deficiência. Embora de uma forma bem complicada, né? Porque era no centro da cidade. A gente sabe que, por exemplo, o prédio da prefeitura tinha acessibilidade. O prédio da prefeitura tem acessibilidade, inclusive pensando várias deficiências. Só que a pessoa com deficiência, ela não mora no prédio da prefeitura, ela tem que vir do seu bairro até ali. E aí que começava toda a novela, né? Tragédia, às vezes. Muitas vezes via o pessoal, principalmente os cegos, né? Que se machucavam mesmo, quebrar braço, quebrar perna, por causa da falta de acessibilidade na nossa cidade. Acessibilidade, tá? Então, assim, a diferença que eu aprendi quando estava lá na secretaria, acessibilidade tem mais a ver com a condição do espaço físico para o acolhimento da pessoa, independente de qual deficiência ela esteja, tá? E isso inclui, por exemplo, a questão de cores, porque tem as pessoas daltônicas ou hipersensíveis a algumas cores. Questão de sons, acústica, questão do piso prototátil, questão das rampas, questão da altura do corrimão, né? Eu falei das pessoas com nanismo, até o banheiro. Então, essas condições físicas, né, vão entrar dentro do escopo da acessibilidade, que é uma parte da inclusão. Tem que dar acessibilidade para a pessoa se incluir. A inclusão é um conceito mais amplo que realmente tem a ver com acolhimento, tá? O acolhimento psicológico, o acolhimento social, o acolhimento no mercado de trabalho, na educação, o acolhimento como ser humano, né? Então, a inclusão é um conceito mais amplo, e vamos dizer assim, psicossocial, político, enquanto a acessibilidade está mais voltada para a questão física, né? Questão arquitetônica, questão de engenharia e etc. Lua, o que tu acrescenta aí para nós? Nesse olhar de inclusão, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Como o Fábio colocou bem, os poderes públicos, se tem inclusão, a gente pode trabalhar 2 pontos. O primeiro, será que a comunidade inclusiva dentro desse local? Porque muitas vezes a gente vê pessoas com deficiências colocadas de lado, porque não tem o apoio, não tem valorização, não tem o entendimento, porque a inclusão dessas pessoas, elas deveriam ter sido, em primeiro lugar, depois de pensar que a inclusão é por isso mesmo. Não deveria ser assim. Como o Fábio colocou bem, Porto Alegre, eu vou dar um exemplo básico. Eu faço uma pergunta até. Será que existem rampas para cadeirantes? Será que existem piso tátil no centro de Porto Alegre? A gente quase não vê, né? Por quê? As pessoas com deficiência são, desculpa o termo, são menos reconhecidas que as pombas da prefeitura. Desculpa dizer essa frase. Porque as pombas da prefeitura estão sempre voando e batendo palminha. E as pessoas com deficiência, onde é que estão? A gente quase não vê.
a gente não vê valorização no contexto humano, profissional e na área. Porque a gente não vê... Na Prefeitura de Porto Alegre, me contaram que não tem elevador para pessoa cadeirante. Banheiros adaptados inexistem. A gente vê prefeituras sem rampas. E aí pergunta, cadê a inclusão? Luan, assim, por exemplo, as escolas, né, que nem eu te falei, uma das escolas que eu dou aula é reconhecida por uma escola de inclusão. E tem um monte de escada, cara. E aí é o que eu te digo, se tem as escadas, ela não é inclusiva, por exemplo. Porque mas fizeram uma rampa. Daí a criança que tem a deficiência física, ela tem que ir lá numa rampa, lá na rua, lá. E quando chove até se molha, tá? Por quê? Porque não foi pensado. E eu tô falando um prédio de 2005, não é um prédio do tempo do Brizola, né? Então, por exemplo, o prédio ali, que é uma instituição que é reconhecida pela inclusão, ele não foi pensado para ser inclusivo, né? Porque o design que pensa em inclusão, ele é feito de tal maneira que todos usam todas as áreas comuns, sabe? A pessoa, ou seja, pode ter até uma escada de emergência, etc. e tal, aquela escada meio escondida lá, mas a troca de nível feita e pensada de uma maneira que o aluno com a deficiência física, nesse caso, possa seguir a turma por toda a escola, diríamos assim, né? E isso é muito exemplo, difícil, Fábio. É muito... Eu vou te dar um outro exemplo que foi bizarro, na época que eu estava na Secretaria de Acessibilidade. Um prédio do Minha Casa Minha Vida, né? Assim, conjunto de apartamentos, a um preço razoável, um preço popular, diríamos assim. E ele foi construído no alto de uma colina. Eu posso até dizer o bairro por si só já é longe em cima do morro, né? A longo do dia. E esse prédio, para seguir a legislação, a cada não sei quantos apartamentos tem que ter um adaptado. Aí eles fizeram um apartamento adaptado. Só que o apartamento adaptado ficava longe pra caramba da vaga dele. A vaga de carro dele era longe pra caramba. E o condomínio não tinha acessibilidade nenhuma. Então uma pessoa, vamos dizer que seja um cadeirante, que comprasse aquele aparelho, ela só poderia entrar e sair do condomínio de carro. Ela não teria nenhuma outra forma de entrar e sair do condomínio, tá? E ela, ao parar o carro na vaga dela do estacionamento, ela não conseguiria chegar até o próprio AP porque não tinha acessibilidade até o próprio AP. E aí a prefeitura estava acionando o prédio e o prédio estava recorrendo, em vez de se adaptar, o prédio estava recorrendo uma ação contra a prefeitura para não fazer a adaptação nem do AP até a vaga, que já seria um absurdo, porque condenaria aquela pessoa a só poder entrar e sair da própria casa de carro. Mas, na verdade, eles não queriam adaptar nada, nem o AP, nem muito menos o condomínio, porque sabia, a obra não foi pensada, o engenheiro, o arquiteto que fez o planejamento não pensou nisso, porque muito provavelmente ele não foi ensinado a pensar nisso. Né? Eu acho que a inclusão, a gente tem que pensar a inclusão, a ensinar as pessoas a pensarem em inclusão, né? Se colocar no lugar do outro, a alteridade, né? Exemplo disso tudo, Fábio. Complete, por favor. Um exemplo disso tudo deveria ser desde a educação básica. Porque tu não deveria ensinar Libras, inclusão, acessibilidade. Não na faculdade. Tem que ensinar desde o pequeno. E o melhor jeito são as turmas inclusivas, né? É tu ter o coleguinha autista, ter o coleguinha síndrome de Down, ter o coleguinha deficiente físico. É a melhor coisa. E agora tá acontecendo. Nos meus tempos, assim, eu não tive nenhum colega. Eu assim, 25 anos atrás, eu não tive nenhum colega com deficiência. Aí, começou a entrar, eu acho que há uns 15 anos atrás, assim, começou a se falar em inclusão. Hoje toda turma tem 2, 3, dependendo da escola, até mais. Como eu falei, escolas são consideradas referências na inclusão. Só que aí, para tu ver que é uma corda bamba, porque as coisas são feitas por decretos, não há projeto de lei, não há um plano municipal de inclusão, realmente, né? Que é uma das coisas até que o Luan e eu, principalmente o Luan,
Eu só estou botando umas vírgulas ali. O Lula está escrevendo, a ideia é justamente a gente chegar na Câmara de Vereadores e apresentar a primeira versão desse plano para criar uma comissão com as instituições das pessoas com deficiência, né? E aí sim ter um plano municipal de inclusão e acessibilidade para o município de Porto Alegre, né? Porque, como o Luan começou indagando, né, com a pergunta dele, existe acessibilidade em Porto Alegre? Eu respondo que não. Existe acessibilidade no Rio Grande do Sul? Não, nem no Brasil. Mas existem alguns países do mundo que estão muito à frente disso. Nova Zelândia, Austrália, etc. Até analisar esses conceitos lá, a gente tem que pensar. E se a gente for pensar ainda em inclusão, é muito pior. A inclusão a gente tem que pensar aí na questão dos sentimentos, né, e etc. das pessoas. Fábio, A gente vê o que é tirar a criança com deficiência da sala, dando vantagem para a escola que faz isso. Olha, a gente tá muito longe de ter inclusão e acessibilidade. Fala, Luan. um exemplo básico, a Europa está em 2020, tá? O Brasil está em 1900, eu não sei quando. Por quê? A inclusão, como a gente falou na apresentação, foi colocada primeiramente em 1916. E depois disso, onde é que foi parar? Só decreto, não serve para nada. Tem que ser lei. Se for decreto, ninguém lê. Eu gosto de comparar decreto como um livro de 1000 páginas. Ninguém lê uma página. Vai só no índice e acabou. E por isso que a inclusão, muitas vezes, Fábio, me deixa muito preocupado. Porque quando a gente vê a inclusão no mundo, cada vez crescendo mais, com tecnologia, meios de comunicação. A Libras chegou no Brasil, na TV, em 2012, e nem era obrigatório. Por exemplo, o Closed Caption, 2014. Por que demorou tanto? O Brasil, ele anda sempre para trás. Eu gosto de comparar, Fábio. Uma vez até eu brinquei contigo, e o Brasil vive na bola Nike do passado. Porque se a gente vê, a Europa está com avançados processos, o Brasil está recém engatinhando. Isso é triste de ver isso. É triste, e eu acho que a gente está no caminho aí para lutar, para tentar mudar um pouquinho, né? Um pouquinho disso tudo. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!